Olá, pessoal, tudo bem? Galera, então, a aula de hoje nós vamos iniciar respondendo os questionamentos que vocês colocaram lá no Google Acadêmico, tá? Achei bem legal, achei bem interessante e gostei muito da interação de vocês e das dúvidas de vocês em relação aí aos lançamentos contábeis, de que forma que é feito alguns procedimentos bem voltados à contabilidade, tá? Então, lá vou eu respondê-los para vocês. Então, a primeira foi a Valéria Leone, que ela fez uma pergunta a seguinte. Se a empresa controlada entra em recuperação judicial, a empresa que detém 50% das suas ações se torna responsável pelos débitos? Não. Por que isso? Porque numa empresa de ações, a empresa ela não é feita de pessoas. Diferente de uma sociedade LTDA, de uma sociedade simples, enfim, de uma unipessoal que só uma pessoa, né? As SA são sociedades anônimas, ou seja, a gente não tem uma proximidade com pessoas. Então, a responsabilidade do acionista, ela vai até o montante de suas ações. Então, ela é limitada até o montante das suas ações. Eu sou investidora de uma empresa, tá? Então, eu sou uma grande investidora, uma acionista majoritária de uma empresa. Se essa empresa entra, que eu controlo, entra em recuperação judicial, a minha empresa que investe nela não tem nada a ver com isso. Ela não precisa arcar com dívidas. O que vai acontecer apenas? As minhas ações vão desvalorizar e provavelmente o dinheiro que eu investi lá vai acabar eu vou acabar tendo prejuízo em relação àquela perspectiva que eu tinha daquele investimento, tá? Então, como eu trouxe exemplos também na aula passada, geralmente esse tipo de investimento, ele se dá aí com estratégias de crescimento, de melhorias da empresa, ou até porque, por exemplo, a empresa que eu vou investir, ela tem uma capacidade de estrutural muito grande, ela tem fórmulas, tem ativos intangíveis aí envolvidos que podem agregar a minha empresa investidora, tá? Ou, né, querer expandir a minha marca. Como eu falei, dei exemplo aí da Coca-Cola. Coca-Cola já é uma marca institucionalizada, ou seja, todo mundo conhece a nível de mundo, todo mundo conhece a Coca-Cola. Mas vale ressaltar, vale lembrar que como ela tem um valor agregado, todo mundo gosta, tem aí uma preferência pelas Coca-Colas, falando agora nível de Brasil, né? Porque se a gente for ver aí pesquisas, a gente pode notar que nos Estados Unidos quem comanda é a Pepsi, né? Que é aí a concorrente direta da Coca-Cola. Não tem vínculo entre as duas. Mas daí ela lançou o quê? A Fanta. Então, a Fanta, ela pertence ao grupo Coca-Cola, tá? Então, a Coca-Cola controla a Fanta. Mas, em caso aí de endividamento da Fanta, recuperação judicial da Fanta, apenas o dinheiro que a Coca-Cola investiu lá não estará retornando, ela vai ter prejuízo. Então, lembrem-se sempre que quando a gente falar em sociedades anônimas, elas não são sociedades que têm aquele afeto, como as sociedades que nós conhecemos com mais a proximidade, que são as sociedades aí, geralmente são feitas entre amigos, que são feitas por pessoas, tá? As sociedades anônimas, elas são feitas por ações, elas são compostas de ações, e cada um responde apenas ao tanto de ações que investiu. Então, se essa ação valorizar, eu vou ter uma valorização. Se ela desvalorizar, eu vou ter um prejuízo, né? Uma desvalorização daquela ação. Tá? Eu não preciso responder por ela. Mas, como a gente sempre fala, é um risco. Um investidor na Bolsa de Valores, que investe tanto, né, poucos valores, como investe muito aí em ações ordinárias que lhe dão o poder de ter influência significativa ou então controlar uma empresa, ele tem um tipo, ele é um tipo de investidor que a gente chama aí de um investidor com uma característica mais menos resguardada, menos conservadora, tá? Então ele não tem tanto medo, porque ele sabe que o investimento ele pode render muito, porém também pode ter o risco de quebrar a empresa e você não ter nada de volta. Então, o fato de você investir numa empresa da Bolsa de Valores, uma ação em sociedades anônimas, é que ou você vai ter um bom lucro, né? Vai ter um bom retorno,
ou se você não tiver retorno, você não pode cobrar, você não pode tentar pegar esse dinheiro, mas também você não vai arcar com os prejuízos além do investimento que você fez naquela empresa, tá bom? Então, continuando aqui, vou ler o próximo. Vamos ver outra coisa, não. Tá, então aqui o Marcos Gabriel também fez uma pergunta. Gostei da aula, prof. Entendi vários pontos, fiquei com uma dúvida. Há empresas que não atingem 20% não serão consideradas coligadas? Então, exatamente. Então, para que uma empresa ela seja uma coligada ou uma controlada, a investidora ela tem que obrigatoriamente, por lei, deter de 20 a 100%, vamos dizer lá, sobre a investida. A investidora tem que deter 20% ou até 100%, né, da sua investida para então ter uma coligada ou uma controlada das ações ordinárias. Então, gente, se eu possuir 19% de ações ordinárias da Coca-Cola, continuo sendo uma pequena investidora, uma investidora normal, uma investidora de bolsa de valores que não detém influência nenhuma, que não controla nada, tá? Então, mesmo que eu deter 19% de ações ordinárias, eu não controlo nada. A não ser, claro, que, por exemplo, a empresa que me controla, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma empresa que tem 19% aí da Pepsi. Mas a empresa que só que tem uma outra empresa que investe na minha empresa. E essa empresa detém 55% dos meus investimentos, do meu capital, do meu capital votante, das minhas ações ordinárias. Então, intrinsecamente, eu pertenço ao mesmo grupo da Pepsi. E daí essa empresa que investe em mim também investe na Pepsi, mais de 50%. Então, intrinsecamente, eu participo do mesmo grupo. Entende-se de que jeito? O governo entende que o dono da minha empresa e o dono da empresa da Pepsi é o mesmo. Então, todos nós somos uma coligada e uma controlada. Então, todos nós temos que ser avaliados pelo MEP. E nós vamos aprender aí no próximo bimestre, que é o nosso último conteúdo aí do semestre, aí a gente finaliza depois desse, sobre as consolidações das demonstrações contábeis. Que então, também nesse caso, as 3 empresas têm que consolidar as demonstrações, tá? Então, isso é um círculo vicioso. O governo entende que é um grupo econômico, ou seja, uma pessoa ou vários investidores em conjunto investem naquele tanto de empresa, tá? Então, eles controlam aquele tanto de empresa. Mas isso eu vou explicar melhor para vocês aí nos slides, para vocês entenderem mais claramente. Deixa eu ver aqui o Vitinho. Como se dá o processo de lançamento de ganho de capital na participação de coligados e controlados? Então, eu vi que várias pessoas fizeram essa pergunta de como que é o lançamento contábil, de que forma nós vamos contabilizar isso. Então, calma, pessoal. Hoje a gente vai aprender como fazer isso, tá? A gente já vamos perceber de que forma nós vamos registrar isso na contabilidade da investidora. Tá? Aqui, ó, o Eduardo Aparecido Porcionato. Excelente aula, prof. Tá. Minha dúvida seria em relação à entrar e sair de uma empresa coligada. Posso entrar e sair em qualquer dia ou somente após o encerramento do exercício social? Então, pessoal, vale ressaltar aqui que esse tipo de ações ordinárias, elas sempre vão, quem vai ter prioridade de comprar e vender essas ações, elas são acionistas majoritários. Então, vamos supor que nós aqui, né, vocês e eu, cada um de nós tenha 20% a 30% das ações ordinárias aí de uma empresa X, da Ambev, vamos falar. Então, nós somos acionistas majoritários, ou seja, nós temos influência significativa sobre a Ambev. Caso a Jaque e a Valéria Leone resolvam sair da empresa, vender essas ações ordinárias, tá? 30% das ações ordinárias de cada um. Aí, de que jeito que elas podem fazer isso? Precisa ser dentro do exercício social? Tanto faz. A hora que elas quiserem sair, elas avisam, né? Fazem uma assembleia geral.
avisam os acionistas majoritários, que somos nós, que também detemos a influência significativa, né? Ou seja, detemos mais de 20% das ações ordinárias e avisa, ó, gente, eu vou sair. Isso tudo é feito em ata, né? Feito pela Assembleia Geral. E antes, esses 60%, vamos dizer aí, de ações ordinárias, que são das duas, eles não vão ser oferecidos ao público assim abertamente, tá? Primeiro, é oferecido a quem já compõe o quadro de acionistas majoritários, ou seja, quem detém alguma influência ou controla a empresa. Então, sempre vai ser oferecido primeiro aos acionistas majoritários da empresa, que são aqueles que detêm alguma influência sobre a empresa ou a controlam, tá? Aí, posso comprar, posso vender. Então, durante o exercício social, não tem um prazo certo, tá bom? Para isso. Mas sempre será oferecido para os acionistas majoritários antes de qualquer coisa. Caso nenhum queira, ninguém se interesse, será oferecido para possíveis investidores. E todos os outros acionistas majoritários precisam concordar, por exemplo, a Valéria Finato, ou, né, tipo, vamos dizer assim, a Valéria Finato entrar na nossa sociedade ali como uma empresa que vai deter influência significativa, vai controlar a empresa, tá bom? Então, isso é uma coisa que é decidida sempre perante a administração. Vamos lá. Valéria Finato, fiquei interessada em como ocorre o ganho de capital em coligados. Tá, então eu vou ensinar vocês hoje como fazer, como a gente verifica que houve o ganho de capital dessas ações, ou seja, como que a gente chama de como houve a valorização desse investimento, tá? Como a gente vai avaliar isso hoje aí em dois ou três exercícios. E eu vou ensinar vocês como lançar esse ganho de capital, essa valorização. E também como valoriza em caso de perda, tá bom? Aqui, a Isa também falou que ficou em dúvida em como vai ser contabilizado. Então, calma, é hoje. É hoje que vocês vão aprender. Tá. A Márcia também, então, pediu como que a gente faz o lançamento. Então, a gente vai aprender hoje. Então, beleza. Que bom que vocês gostaram dessa aula. Fico feliz. E agora vamos iniciar a parte mais gostosa, que é a prática. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Tá bom? Então, vamos lá. Galera, então, prestem bem atenção, porque é meio assim criterioso. Então, a primeira coisa que a professora Ana vai falar para vocês nesse momento é: peguem o caderno, peguem a folhinha de vocês, uma canetinha e vão anotando aí questões que eu vou frisar para vocês. Vou falar para vocês, ó, isso aqui vai sempre acontecer. Vai ser importante para também quem vai fazer a prova do CRC aí no futuro. E quem fez já esse ano vai perceber que caiu a equivalência patrimonial na prova, que é uma das coisas que cai muito em prova de CRC, tá bom? Então, vamos lá. Em prova de CRC, não. Em muitas provas, em provas de concurso, cai equivalência patrimonial, o impairment que vocês fizeram no bimestre passado e também a consolidação das demonstrações contábeis, tá? Então, é uma coisa bem importante e a gente vai estudar a consolidação no próximo bimestre. Vamos lá, então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Bora lá, então, pessoal. Peguem a caneta, não esqueçam, para quando eu falar, anota isso. Então, método de equivalência patrimonial. Vamos lá que eu vou explicar para vocês novamente o que é o método de equivalência patrimonial. Então, quando nós temos um investimento em uma coligada ou uma controlada, isso é, quando eu detenho influência significativa sobre a minha coligada, ou então quando eu controlo a minha controlada, que para isso eu preciso ter 20% ou mais das ações ordinárias dessas empresas, eu preciso avaliar esse meu investimento, né, que é minhas ações ordinárias, 20% ou mais dessas ações ordinárias,
pelo método de equivalência patrimonial. Então, diferente de todas as nossas outras avaliações aí de investimento, que é pelo método de custo, se houve ou não houve valorização, né? Então, se é um bem, provavelmente ele vai ter aí depreciação, e se acontecer de haver uma avaliação, a gente vai fazer um ajuste patrimonial nesse bem. Mas somente quando a gente for vendê-lo, né? Ou quando a gente for vender a empresa, que daí a gente faz aí um acervo líquido dos nossos bens, que é trazer os valores, trazer os bens que nós temos no ativo e todas as nossas obrigações a pagar a valor presente, tá? Aí a gente usa aí um método de custo, ou então de valor justo, verificar o quanto aquilo vale para o mercado. Diferente disso é o método de equivalência patrimonial, que avalia os investimentos em coligadas e controladas. Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que método de equivalência patrimonial a gente sempre vai utilizar quando a gente falar de investimentos em coligados e controlados, ou seja, 20% ou mais das ações ordinárias de uma empresa, investimentos, tá bom? Aí, vamos começar aí. Eu vou ler para vocês isso aqui bem pontuadamente e daí eu vou explicar de que forma acontece, tá bom? Então, o método de equivalência patrimonial, conhecido como MEP muitas vezes, é o método de contabilização por meio do qual o investimento é iniciado pelo valor de custo. Então, eu comprei 30% das ações ordinárias de uma empresa, tá? Que são 900 mil reais. Comprei por 900 mil reais. Esse é o meu valor de custo, é o meu valor de compra, né? Então, a gente chama ele de valor de custo. Então, inicialmente, o meu investimento ele vai ser contabilizado aí como um débito investimento em uma coligada, tá? Debitou lá, vai aumentar o meu ativo. E um crédito em caixa, que eu tirei esse valor do caixa, ou do banco, ou da onde foi que eu tirei esse dinheiro, bom? Esse é o primeiro lançamento, tá? E, a partir daí, ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação dos investimentos sobre os ativos líquidos da investida. O que é um ativo líquido, minha galera que está se formando aí em contabilidade? Um ativo líquido nada mais é do que os meus ativos menos os meus passivos. O que me sobra é o quê? Meu PL, que é o que vai me sobrar, meu ativo líquido. Caso for ao contrário disso, eu vou ter obrigações a pagar, né? Então, eu vou estar devendo. Meu PL vai estar aí com uma equação negativa, tá bom? Então, vamos lá. Aí, quando a gente fala em investimento em coligado e controlado, a gente tem que sempre pensar que nós vamos se tornar acionistas majoritários. Acionistas majoritários nada mais são do que donos de uma empresa, tá? Nada mais são do que donos de uma empresa. Donos de uma empresa têm direito a dividendos e têm um direito sobre a participação do patrimônio líquido, dos ativos líquidos da empresa, do acervo líquido da empresa. Então, por exemplo, vamos remeter aí para uma sociedade comum que a gente conhece aqui, uma LTDA, por exemplo. Vamos supor que o Vitinho tenha 30% de uma LTDA e eu tenha 70% de uma LTDA. Né? Ambos somos sócios. Soma dos dois, 100%. O nosso PL seja de 1 milhão. Se a nossa empresa fosse fechar hoje, nós íamos pagar todas as nossas contas, os nossos ativos, ia sobrar 1 milhão de reais. Esse 1 milhão de reais, ele ia para onde? Ia para ninguém? Não, ele ia 30% para o Vitinho e 70% para mim. Então, 300 mil reais para o Vitinho, 700 mil reais para mim. A mesma coisa, pessoal, acontece com investidores de coligadas e controladas. O patrimônio líquido da empresa aumentando, diminuindo, a parcela vai ser nossa, tá? Vai aumentar. Então, sempre que aumentar o meu patrimônio líquido ou que diminuir, aquele meu valor do investimento inicial, ele vai aumentar ou diminuir também, tá bom? Então, é a mutação do patrimônio líquido que vai fazer com que nós vamos avaliar o nosso investimento para mais ou para menos, conforme acontecer a mutação. Se for uma mutação do patrimônio líquido que diminuiu o meu patrimônio líquido, então 30% desse prejuízo eu vou ter que avaliar o meu investimento, eu vou ter que diminuir o meu investimento, né? Vamos dizer assim.
Se é que a minha equivalência daquele patrimônio seja 30%. Se for 50, vai ser 50. Se for 60, vai ser 60. E se houver um aumento, a mesma coisa. O equivalente que eu tenho daquele patrimônio líquido, eu vou fazer a mutação lá, vou fazer a avaliação lá no meu ativo da minha empresa, da investidora, tá bom? Então, ó, prestem atenção. Método de equivalência patrimonial. Ele se dá pela mutação do patrimônio líquido. Então, se eu sou um investidor em coligada e eu tenho 60% das ações ordinárias, isso quer dizer que equivalem-se a 60% do patrimônio líquido dessa empresa. Então, por isso que é método de equivalência patrimonial. Se essa empresa tiver um resultado de 100 mil negativos num ano, né, num exercício, então 60% desse prejuízo eu vou ter que avaliar lá no meu investimento inicial. Então, eu vou ter que colocar aqui, houve uma baixa no meu investimento de 60 mil reais. Vocês estão entendendo? Esse é o segredo. Se houve um aumento de 100 mil reais, então 60% desse aumento vai, 60%, né, desses 100 mil reais, 60 mil eu vou avaliar como positivo lá no meu investimento, do meu ativo. Tá? Então, isso é o que vocês precisam anotar. Então, anotem isso aí para vocês entenderem. É a mutação do patrimônio líquido de uma empresa, tá? Da minha investida, da minha coligada ou da minha controlada. Então, anotem aí. Deixa eu pensar como eu vou ditar para vocês. O MEP, ele é a avaliação, eu tô até escrevendo aqui para pensar, do investimento que a minha empresa, ou que a empresa, fez na sua investida. Então, a investidora é a minha empresa, fez na sua investida. Portanto, se o patrimônio da investida mutar com prejuízo ou com lucro, a porcentagem que eu investi nessa empresa vai ter que ser avaliada conforme for, né? Então, conforme for ou lucro ou prejuízo, tá bom? Então, prestem atenção nisso aí. Fixem isso aí na cabeça de vocês. Então, aqui eu resumi. Portanto, a definição equivalência patrimonial é representativa da operação que será realizada pós a aquisição da participação. Ajustar o saldo do investimento por equivalência, a parte do investimento em quaisquer mutação do patrimônio líquido da investida. Então, tanto se for para mais, como se for para menos. Então, aqui eu trouxe um exercício já para a gente começar de cara fazendo exercício. Peguem o papelzinho na mão e vamos lá. Deixa eu só tirar esse negócio aqui que tá me incomodando. Ocultar, pronto. Então, vamos lá. Um exemplo 1 aqui, então, para a gente desenvolver juntos. A CIA Carioca adquiriu em 31/12/2012 40% das ações da CIA Copa por 4.500.000 à vista. Então, prestem atenção aqui. Qual é o valor de custo? Já pensem aqui. Adquiriu por... Então, esse já é o valor de custo. Já peguei aqui, já vou pensar que vai ser um débito em coligado, investimentos em coligadas, tá? Então, já vou pensar aqui. De que forma que eu posso fazer isso aqui? Investimento em coligadas no valor de 4.500.000. Tá? Vou fazer aqui, né, que eu consigo escrever super bem com esse negócio. E um crédito em caixa. À vista, né, a caixa é o banco. Vocês que veem aí. Então, primeira coisa que eu penso na minha cabecinha. A empresa Carioca, ela comprou da empresa Copa 40% das ações ordinárias, tá? Por 4.500.000. À vista, o que lhe conferiu influência significativa? Por que conferiu influência significativa? Porque de 20% a 50% eu tenho influência significativa. Então, a minha investida é a minha coligada. Se fosse 51, eu seria uma controladora e a minha investida seria a minha controlada. Aí, como seria?
Seria um débito em controlada. Um débito em investimento em controlada, tá bom? Então, ele lhe conferiu influência significativa na administração. Aí aqui, ó, na data da aquisição, o patrimônio líquido da CIA Copa era de 6 milhões, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vamos ter certeza que eles fizeram certinho, né? Essa conta, 6 milhões vezes 40%. Opa, peraí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vezes 40%. Tá. Não bateu. E o valor justo líquido dos ativos e passivos identificados da CIA era de 9 milhões, cuja diferença foi decorrente de um terreno que a CIA Copa havia adquirido em 2010. Então, aqui, 9 milhões. Uai, gente. Espera só um pouquinho. Deixa a professora ver uma coisa aqui que não tá batendo a minha conta na minha calculadora. E interromper compartilhamento. Espera só um pouquinho. Deixa a professora só ter certeza de uma coisa aqui. 6 milhões vezes 40% igual a 2 milhões. 9 milhões. Vezes 40% igual a 3 milhões e 600. Peraí. Cadê a minha coisinha aqui? Tá, então vamos continuar aqui. Minha conta não bateu, mas tá tudo bem, tá? Vou fazer de conta que ela pagou mais do que ela comprou. Então, olha aqui, ó, na data da aquisição. O patrimônio líquido da CIA Copa era de 6 milhões. E o valor justo líquido dos ativos e passíveis identificados era de 9 milhões, cuja a diferença decorre-se de um terreno que a CIA Copa havia adquirido em 2010. Então, aqui, ó, o patrimônio líquido era de 6 milhões de reais, certo? E o valor justo dos ativos e passíveis identificados era de 9 milhões. O que quer dizer isso? Que os ativos da empresa trazidos a valor justo, eles valiam 9 milhões. Porém, aquilo não estava no patrimônio. E a diferença de 3 milhões era uma valorização de um terreno. Mas nós vamos utilizar aqui como base os 6 milhões de reais, que é o patrimônio líquido da empresa, tá bom? Então, vamos lá. No período de a empresa adquiriu em 31/12/2012, tá? Então, vamos lembrar sempre do dia que ela adquiriu, porque um ano depois ou 6 meses depois, conforme for o encerramento do exercício da empresa, que deve ser calculado o MEP, tá? No período de 1/1/2013 a 30/6/2013, a CIA Copa reconheceu as seguintes mutações em seu patrimônio líquido. Então, houve aqui um lucro líquido no semestre de 400 mil. Então, houve um lucro de 400 mil. E houve um ajuste de conversão da investida no exterior no valor de 100 mil reais, credor. Então, entrou aumentando esse ajuste aí na empresa da CIA Copa, tá? Por que entrou aumentando? Porque no patrimônio líquido, o que aumenta o patrimônio líquido é crédito, o que diminui é débito, diferente do ativo. Lembrem-se disso sempre, tá bom? Então, aqui, houve 2 mutações no patrimônio líquido da empresa, correto? Sim, isso aí, prof. Houve 2 mutações no patrimônio líquido da empresa, que foi os 400 e os 100 mil reais. Então, houve uma mutação no patrimônio líquido de quanto? De 500 mil reais.
sobre essa mutação que houve no patrimônio líquido, que nós teremos que calcular o MAP. Para mim saber qual foi o aumento, qual foi a valorização ou não do meu investimento de 4 milhões e 500 nessa empresa. Então, vamos lá. Com base nestas informações, os valores evidenciados no balanço patrimonial da CIA Carioca em investimentos em coligadas em 31/12/2012 a 30/6/2013 foram, respectivamente. Então, aqui, ó, com base nestas informações, os valores evidenciados no balanço patrimonial da CIA Carioca, que é a CIA que adquiriu, né? Que adquiriu a empresa, o investimento, que fez o investimento, em investimentos em coligadas em 31/12 a 30/6, foram, respectivamente. Então, o que nós temos que fazer agora? Pegar os 500 mil em 31/12/2012. Qual era o investimento que a CIA fez? 4 milhões e 500. Agora, houve um aumento de 500 mil reais, vezes 40% desse valor. 500 mil reais. 1, 2, 3. Vezes 40%. Então, aqui, ó. Ai, gente, 4 milhões e 700. Então, a resposta certa aqui, qual vai ser o valor? Qual vai ser o valor do meu investimento aqui, pessoal? Da mutação que houve no meu investimento? 40% sobre os 500 mil, correto? 40% sobre os 500 mil. Por quê? Porque eu tenho 40% do investimento dessa empresa, do patrimônio líquido dessa empresa. 40% sobre os 500 mil são 200 mil reais. Ô, meu pai. 200 mil reais. 200 mil reais mais 4.500 vai ser 4.700. Então, pessoal, quanto foi o meu investimento em 31/12? Eu paguei 4.500 reais em 40% das ações da CIA Copa. 6 meses depois, em 30/6 de 2013, houve uma mutação a maior no patrimônio líquido dessa empresa, que foi 200 mil. Esses 200 mil eu vou somar com o meu investimento inicial. Então, vai ser 4 milhões e 700. Então, é sempre esse jogo de aumentar o meu investimento ou de diminuir conforme for a mutação que houve no patrimônio líquido, tá? Então, vamos supor aí que a empresa tivesse tido 400 mil de lucro líquido, mas ela tivesse tido aí 100 mil de perda na conversão do investimento que a empresa fez no exterior. Então, nós faríamos 400 mil menos os 100, e daí nós teríamos só apenas 300 mil de mutação positiva no patrimônio líquido. Aí, o nosso aumento seria só referente aos 300 mil. E caso houvesse 300 mil todo negativo, nós jogaríamos aí os 40% desses 300 mil e diminuiríamos do primeiro valor investido, tá? Então, nesse caso, como foi positivo o aumento, nós aumentamos. Caso tivesse sido prejuízo, nós diminuiríamos aí o nosso investimento. Beleza? Aí, agora, eu trouxe de novo aquele exemplo referente aos... outra coisa que vale lembrar aqui, anotem aí também para vocês lembrarem disso. Sempre que nós falarmos em investimentos, gente, eu esqueci totalmente o que eu ia falar. Depois eu lembro, eu volto aqui e falo para vocês. Sim, já lembrei. Sempre que nós falarmos em investimentos, nós vamos sempre vamos levar em conta apenas os valores do patrimônio líquido de uma empresa.
tá? Nós não vamos levar em conta valores que não agregue, que não façam mutação no patrimônio líquido. Aquilo que não for aumentar ou diminuir o meu patrimônio líquido não é alvo do meu MEP, tá? Então, pode ser que em provas de CRC, provas de concurso, eles coloquem outros valores no meio que não tem nada a ver com a mutação do patrimônio líquido. Então, nós temos que saber que o MEP ele está ligado a investimentos em coligados e controlados e que é conforme a mutação que houver no patrimônio líquido de uma empresa, da minha empresa investida, tá bom? Então, aqui eu trouxe novamente esse exemplo que eu já expliquei na aula passada. Então, quem está obrigado ao MEP, ao método de equivalência patrimonial? Então, sociedade por ações são obrigadas à adoção do método de equivalência patrimonial na avaliação de investimentos em coligados. Então, se eu investir numa coligada, eu sou obrigada a fazer o MEP. Se eu investir em uma controlada, eu sou obrigada a fazer o MEP. E em outras sociedades que façam parte do mesmo grupo ou estejam sob controle comum. Então, aqui ela controla A, B, C, D e E. Ou seja, isso quer dizer que B, C e D precisam avaliar o investimento em E. Tá? Por quê? Porque elas estão sob controles comuns. Elas têm investimento. Tem pouco investimento? Não caracteriza coligadas nem controladas? Não, não caracteriza, professora Ana. Porém, precisam avaliar o investimento, esse pouquinho de investimento que elas têm em E, elas precisam avaliar pelo MEP, porque elas estão sob controle comum. Ou seja, A é dona de B, é dona de C, é dona de D e dona de E. Tá? Então, aquelas que estão em controle comum precisam também avaliar, nem se for 5, nem se for 2, nem se for, né, pouquinhos investimentos pelo MEP, porque o governo, como eu falei para vocês, a legislação entende que o dono é o mesmo de ambas as empresas. Então, esse exemplo aqui eu já trouxe para vocês, eu nem vou ficar aqui muito, tá? Porque vocês já viram esse exemplo aqui. Mas aqui pode ser que surgiu dúvida, né? Porque, professora, a empresa A, ela testou o MEP, né? Ela fez a avaliação pelo MEP na empresa B, se só tem 15%. Porque é aquilo que eu falei aqui atrás. Quando ocorrer que nós vermos aí em alguma empresa de capital aberto, que nós formos analisar alguma demonstração contábil e falar, por exemplo, que a empresa B ela tem que ser. A empresa A tem investimento de 15% na B e esse investimento ele precisa ser avaliado pelo MEP. Então, indiretamente, nós vamos saber que não deu 20% a empresa, por exemplo, a empresa A não tem 20% das ações ordinárias da empresa B e tem que avaliar esse investimento igual pelo MEP. Então, deve ser porque ambas estão sob controle comum, ou seja, ambas são controladas de uma outra empresa. Beleza? Então, isso aqui eu já expliquei para vocês na aula passada, tá? É a mesma situação do que a gente viu agora no exercício anterior. Então, a empresa A teve lucro líquido de 900 mil e pouquinho. E a empresa B, desculpa, a empresa A tem 15% das ações ordinárias desse investimento. Então, a equivalência patrimonial que vai somar com o valor do custo, ou seja, o valor pelo qual ela pagou por esses 15% das ações ordinárias, será 143 mil. Então, 15% de 958 mil. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos somar os 250 mais os 143, que vai dar um saldo final aí para o investimento em determinado período de 393 mil reais. Aqui, então, na empresa D, ela teve um prejuízo. E a empresa A, ela tinha 40% sobre a empresa D. Então, 40% desse prejuízo teve que ser registrado lá na contabilidade da empresa A, tá? Então, diminuiu o investimento inicial da empresa. A empresa teve 640 mil de investimento inicial e como houve quase 70 mil de prejuízo,
o investimento da empresa passou a ser R$ 571 mil. Aqui eu trouxe outro exemplo para vocês, então, para nós fazermos juntos. Nesse caso, eu trouxe 3 anos de um investimento, para nós fazermos os 3 anos dessa empresa. Prestem atenção agora, que vai dificultar um pouquinho o nosso cálculo. Então, agora a gente fez aí análises, né? Fizemos aí a avaliação do investimento em coligadas e controladas apenas pela mutação que houve no patrimônio da empresa. Porém, tem uma outra forma que as empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores também utilizam, que é quando a empresa tem lucro, elas distribuem partes desse lucro em dividendos. Aí nós vamos analisar de que forma que acontece isso, de que forma que nós contabilizamos esses dividendos. Porque como eu sou acionista majoritária, eu tenho tanto direito ao patrimônio líquido da empresa, como eu também tenho direito aos dividendos. Então, vamos entender de que forma que se dá isso, tá bom? Suponhamos que o Grupo Pão de Açúcar adquiriu, no ano de 2017, 60% do capital total da empresa Casas Bahia. Deste total, 10% são ações preferenciais e 50% ações ordinárias, tornando a empresa Bahia controlada do Grupo Pão de Açúcar. Tá? Nesse sentido, a empresa deve avaliar o patrimônio investido por qual método? Então, como a empresa controla, ela tem mais de 50% das ações ordinárias, das ações que dão direito a votos aí, o Pão de Açúcar tem mais de 50% das ações das Casas Bahias, então ela tem direito, então a Casas Bahia é uma controlada do Grupo Pão de Açúcar. Então, o Grupo Pão de Açúcar controla as Casas Bahia. O método que vai ser avaliado esse investimento vai ser pelo método de equivalência patrimonial, pois possui 50% do capital votante da empresa Casas Bahias, caracterizando a Casa Bahia como a controlada do Grupo Pão de Açúcar. Então, tá. Pede-se ainda, avalie os investimentos do Grupo Pão de Açúcar na empresas Casas Bahia no ano de 2017, 2018 e 2019. Faça os lançamentos contábeis para cada ano. Então, agora nós vamos iniciar a entender de que forma que a gente faz os lançamentos contábeis. Então, aqui eu trouxe para vocês o exemplo. Peguem a canetinha e o papel para vocês fazerem junto comigo. Vamos lá. Deixa eu mudar a cor do meu lápis aqui e fazer verde. Então, aqui nessa parte, a investidora, Pão de Açúcar. Tá? Investimentos, participação da investida, participação na investida. E aqui é a investida. Então, aqui vai ter os valores para cada ano, beleza? Então, no ano de 2017, quando o Grupo Pão de Açúcar começou a investir nas Casas Bahias, as Casas Bahias tinham um capital de R$1 milhão. O Grupo Pão de Açúcar, ele detém 60% do capital das Casas Bahias. Isso lhe confere uma participação no valor de 600 mil. Então, esse foi o valor pelo qual, vamos dizer aí, que o Pão de Açúcar pagou pelas ações da Casas Bahias. Então, 600 mil reais é o valor de custo, o valor de adquirir essas ações, tá? Então, aqui só pressupondo, tá? Ali como no nosso enunciado não deu valores, né? Não deu valores de quanto foi o valor pago pelas essas ações, então nós já vamos jogar direto 60% sobre o patrimônio líquido dessa empresa. Então, 600 mil reais registra como investimento inicial do Grupo Pão de Açúcar na Casas Bahias. Aí, ok, 2017 está lançado. Final de 2018, houve os seguintes resultados para a empresa investida. Então, nas Casas Bahias. Resultado do exercício, 300 mil reais. Então, houve aí um lucro de 300 mil reais. Desses 300 mil reais, 35% vão ser distribuídos para os investidores da empresa.
né? Tanto aqueles que são pequenos investidores, como os investidores majoritários. Então, todo investidor, ele tem direito a dividendos, conforme a sua cota, né? Conforme a sua participação. Então, R$ 105 mil serão distribuídos de dividendos para os investidores. Então, 35% de 300 mil, R$ 105. Resultados retidos, que vão ficar retidos no balanço patrimonial para reserva, para investimentos futuros e etc., 195 mil. Que nada mais é do que 300 mil menos 105 mil, igual 195 mil reais. Agora, professora, como que nós vamos fazer esse cálculo? Então, a primeira coisa, toda vez, via de regra, anotem isso, situação de método de equivalência patrimonial. É assim que se dá a equação. O primeiro lançamento, mesmo que houver distribuição de dividendos, vai ser sobre o resultado do exercício. Total, cheio, sobre a mutação cheia que houve no resultado do exercício. Então, antes de fazer a distribuição dos dividendos, é alocado o lucro, né, lá da DRE, lá no patrimônio líquido, pelo valor cheio. Depois que é retido os dividendos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é reconhecer a parcela desse lucro da investidora. Então, se a investidora ela detém 60% das Casas Bahias, então 60% desses 300 mil reais vão ser avaliados pelo MEP nesse primeiro momento. Então, o método de equivalência patrimonial, ele vai se dar por, né, em 2018, por 60% dos 300 mil reais. Mesmo que depois nós vamos ter uma participação, uma parte desses 300 mil distribuídos. Aí depois nós vamos para uma outra parte do lançamento. Então, a primeira coisa, mesmo que houver dividendos, né, distribuição de dividendos, pagamentos de dividendos, nós vamos sempre iniciar o valor da avaliação patrimonial, do método de equivalência patrimonial, ele sempre vai se dar pelo valor cheio do lucro ou, né, do prejuízo, enfim. Então, 300 mil, 60% dos 300 mil vão ser o valor de lançamento do ano de 2018. Debita em investimentos 180 mil reais, que são correspondentes a 60% dos 300 mil reais. Então, antes eu tinha 600 mil. Então, agora eu tenho 780, porque eu estou debitando que houve um aumento, né? E credita receita com equivalência patrimonial, tá? Então, vai entrar como uma receita advinda aí dos meus outros investimentos, tá? Então, como se fosse uma receita não operacional, ou seja, não ligada à minha atividade principal, e sim sobre o investimento que eu fiz. Como se fosse aí uma receita financeira, de uma aplicação bancária, por exemplo, que eu fiz em renda fixa com esse dinheiro, né? Se fosse nesse caso. Então, advindo, vai ser sempre o lançamento para a gente fazer a avaliação a avaliação patrimonial do investimento, vai ser sempre um débito em investimento do valor, né, correspondente e um crédito em receitas, tá bom? Professora Ana, e agora, quando a gente for falar em dividendos, prof, de que forma que nós vamos fazer isso? Então, quando a gente vai falar em dividendos, o patrimônio líquido dessa empresa, caso a empresa não fizesse a distribuição de dividendos, ele seria R$ 1 milhão, né, que era de 2017, mais os 300 mil. Então, ele seria um total de R$ 1.300.000 reais de patrimônio líquido, caso a empresa não fizesse a distribuição de dividendos. Como ela fez, nós vamos distribuir agora os dividendos. O que nós vamos fazer? 60% desses 105 mil reais é um direito que a empresa Pão de Açúcar tem de receber também. Então, ela vai receber 60% desses 105 mil reais. Então, nós vamos fazer aí um débito em caixa,
no valor de 63 mil reais, porque os dividendos, eles vão entrar diretamente no caixa da empresa, tá bom? Então, olha aqui, uma coisa bem importante de falar, e um crédito em investimentos, nesse investimento aqui, nesse investimento de 160 mil reais aqui, nesse investimento de 600 mil reais aqui. Agora eu vou explicar para vocês por que isso, prof. Por que assim? Por que desse jeito? Porque é o seguinte. Peraí. Porque é o seguinte. Essa receita de equivalência patrimonial, ela precisa ser tributada, ela precisa ser reconhecida, tá? Por mais que esses 180 mil reais que foram que aumentaram o patrimônio líquido das Casas Bahias, de fato, o Pão de Açúcar não vai pegar esses 180 mil reais para ele. Ele vai deixar lá no patrimônio dessa empresa para que ela consiga continuar seus investimentos e tudo mais, tá? Então, esses 180 mil, ele vai ficar lá nas Casas Bahias, bem provavelmente, tá? Vai continuar fazendo parte do patrimônio das Casas Bahias. Mas, como o Pão de Açúcar ele é investidor, ele precisa reconhecer isso lá no ativo dele, lá na DRE dele. Que ele tem um outro investimento, que ele tem uma outra fonte de lucro, tá? Aí, tem mais uma. Esse investimento, então, ele vai ser para reconhecimento, que ele está valorizando. E esse valor aqui, porque tudo que a gente investe, a gente tem que ser tributado, tá? Então, vai ser parte da tributação aí da nossa empresa, tá bom? Por fazer esse investimento. Ok, entendido aí, né? Aí aqui que entra muita dificuldade do pessoal, que é o lançamento dos dividendos. Os dividendos, eles são de fato um valor que a empresa recebe em dinheiro. Como ela vai receber esse valor, vai entrar diretamente no caixa dela, tá? Então, os dividendos, eles realmente saem da empresa para pagar os investidores. Então, esses 63 mil reais vai entrar diretamente no caixa do Grupo Pão de Açúcar. Enquanto as receitas de equivalência patrimonial, elas são apenas uma forma de reconhecimento desse investimento, que está sendo valorizado, ou que pode não estar sendo valorizado, né? Mas quando for, vai entrar como uma receita, tá bom? E esse crédito investimento, ele vai ser diminuído, ele vai diminuir lá o meu investimento. Então, vamos supor aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor aqui do meu gizinho. Aqui, 600 mil reais eu tinha quando eu investi. Mais 180 mil. O que vai me caracterizar nesse momento? Um valor de 780 mil reais. Isso se não houvesse a distribuição de dividendos, mas a empresa resolveu distribuir. Então, eu não tenho mais esse valor lá na minha empresa, lá no patrimônio líquido da minha empresa. Parte desse valor foi distribuído para os investidores. Então, aqui, esse aqui seria o valor que a empresa teria caso o patrimônio o PL da empresa em 2018 fosse de R$ 1.300, R$ 1.300.000, desculpa. Mas ele não vai ser de R$ 1.300.000, ele vai ser de R$ 1.195.000. Então, esses 63 mil reais aqui, ele vai ter que ser creditado. Ele vai ser diminuído. Porque o PL não vai corresponder a R$ 1.300.000. Por mais que ele poderia, mas ele recebeu dividendos. Então, vai ficar, acho que 700.017. Deixa eu só confirmar. Lançamento de investimento. Isso, 700.017. Isso é 60% do capital da empresa, do patrimônio líquido da empresa. Então, esse 717, ele vai refletir o quê? 60% desse patrimônio líquido no final do período, depois da empresa ter feito todos os procedimentos dela. Mas não quer dizer que esses 63 mil a empresa tenha o Grupo Pão de Açúcar tenha perdido. Ele não perdeu, ele recebeu isso aqui em caixa. Ele recebeu isso aqui como dinheiro, mas os 60% do patrimônio líquido, do investimento que a empresa tem na empresa, ele corresponde a 717 mil reais, tá? Porque o patrimônio da empresa, ele é 1.195.000.
Vocês estão entendendo o pulo do gato aqui? Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Que o MEP lá, que a lei 11.638, 6.404, ela fala o seguinte: o método de equivalência patrimonial, ele precisa ser reconhecido no primeiro momento com o valor cheio do resultado da mutação que houver no patrimônio, tá? Então, ali aconteceu com os 300 mil reais. Num segundo momento, depois que eu vou fazer o lançamento, eu vou fazer a contabilização desse resultado, que eu vou pensar em distribuir de dividendos. Quando eu for distribuir os dividendos, eu tenho que saber que a distribuição de dividendos, ela diminui o meu patrimônio líquido. Então, né, sucessivamente, vai diminuir também o meu investimento, porque o meu investimento pelo MEP, a minha avaliação do meu investimento pelo MEP, ele é conforme houver a mutação do patrimônio líquido. Então, como 105 mil saíram, então 63% eu tiro do meu investimento, que antes era 180, né? Ele estaria em 780 mil, ficou 717. Porém, eu recebo esses 63 mil reais direto no meu caixa, porque é um dinheiro que de fato vai vir para mim, que eu vou recolher. Então, isso, pessoal, a gente vai ter que sempre ficar anotando e cuidando. Por quê? Porque ele é uma regra do método de avaliação patrimonial pelo MEP, em coligadas e controladas, tá? Então, o MEP, ele tem essas peculiaridades na sua forma de reconhecimento. O que vocês precisam entender? Que um é o reflexo do investimento que eu tenho naquela empresa por meio do patrimônio líquido. E o outro é o recebimento mesmo desse dinheiro por meio de dividendos. Então, todo mundo que investe em uma empresa, ele quer receber dividendos. E o fato de eu investir numa empresa, 40%, não quer dizer que todo final do ano eu vou lá, ou todo final de 6 meses, 3 meses, depende de como for aí o período de encerramento do exercício que a empresa definir, eu vou lá e vou pegar 40% desse valor e colocar no meu bolso e sair andando. Não, a empresa precisa continuar com esse patrimônio líquido para continuar suas atividades. A forma de remunerar um investidor é por meio dos dividendos, tá bom? Agora, aos poucos, quando a gente for fazendo essa atividade mais vezes, vocês vão entender que vai facilitando, que vai ficando mais claro na nossa mente, tá bom? Aí agora em 2019. Então, em 2019, a empresa teve um prejuízo de 90 mil reais. De que forma que nós vamos fazer o cálculo? Então, se eu tenho 60% do patrimônio líquido das Casas Bahias, 60% dos investimentos das Casas Bahias, quer dizer que eu tenho 60% do patrimônio líquido, seja independente da mutação ser positiva ou negativa. Então, como houve uma mutação do patrimônio líquido negativa, de prejuízo de 90 mil reais, então eu também terei aí esses 90 mil reais entrando na minha empresa como uma dívida. Então, de que forma que vai entrar esses 60% dos 90 mil reais? Então, eu vou calcular 60% dos 90 mil reais, que vão dar 54 mil reais na minha empresa. Então, aqui eu vou ter, nesse primeiro momento, um débito em despesas com equivalência patrimonial. Então, eu tive uma despesa, eu perdi dinheiro. Eu, de fato, não vou lá e vou pagar essa despesa com o meu dinheiro, mas eu já tinha investido dinheiro lá e esse dinheiro foi desvalorizado. Então, ele é uma despesa, ele é um custo que eu tive sem remuneração, tá? E um crédito em investimento, porque vai estar diminuindo o meu investimento anterior. Como houve prejuízo, não vai haver o quê? Dividendos. Então, o valor final do meu investimento... esqueci de colocar aqui, ó. Não há... Aqui. Então, o meu valor final do meu investimento vai ser 717 mil reais menos 54 mil, que vai dar 717 menos 54, 663 mil reais. Aqui eu esqueci de colocar.
Então, aqui houve uma diminuição, né, no meu patrimônio líquido. Beleza? Eu postei lá para vocês Ai, meu Deus. Eu postei lá para vocês... Aqui. Eu postei lá para vocês as atividades, tá? Mas, para ajudá-los, que eu falei que eu ia fazer uns 3 exemplos, para facilitar, então, a vida de vocês, o entendimento de vocês, vamos fazer juntos dos nossas atividades, tá bom? Então, vamos lá. Suponha-se que quando da constituição da empresa B, um de seus acionistas, a empresa A, tenha integralizado 900 mil reais em ações ordinárias, o que representa 30% do capital realizado da empresa B, que é 3 milhões. Então, 30% de 3 milhões, 900 mil. E é formado apenas por ações ordinárias. Considerando ainda que, ao final do período, a empresa A possuía influência significativa sobre a empresa D, e que o patrimônio líquido da empresa B seja 5 milhões e 500 por lucros gerados e não distribuídos no valor de 2 milhões e 500. Peraí, deixa eu só pegar aqui um risquinho. Fórmulas. Aqui. Então, aqui, ó. Quando a empresa foi constituída, o patrimônio era de 3 milhões de reais. Um ano depois, né, a empresa estava com 5 milhões e 500 reais de patrimônio líquido. Isso quer dizer que houve uma mutação no patrimônio líquido? Houve. Advinda do quê? De lucros gerados e não distribuídos. Então, aqui, o próprio enunciado já está falando que não houve distribuição de dividendos nesse período. Então, nós vamos ter que reconhecer, nós vamos ter que avaliar esse investimento de 900 mil reais que a empresa B fez na A, apenas sem dividendos. Apenas reconhecer se houve a valorização ou não. Que a gente sabe que houve, porque houve um aumento de 2 milhões e 500 no patrimônio líquido. Então, uma mutação para maior. De 3 milhões passou a 5 milhões e 500. Então, vamos lá. Qual o método de avaliação patrimonial a empresa A deve utilizar para avaliar seus investimentos? Justifique. A empresa A deve avaliar pelo método de equivalência patrimonial. Por quê? Porque ela detém 30% do capital votante da empresa B. Isso quer dizer que ela detém influência significativa sobre sua coligada, que é a empresa B. Aí depois está falando o seguinte: avalie o investimento da empresa A e faça um lançamento contábil. Então, eu vou aqui fazer um débito em investimentos em coligadas no valor de 900 mil reais. Por quê? Está aumentando o meu ativo, certo? Então, é um débito. E um crédito em banco, vamos colocar aqui, que é o pagamento desses 900 mil reais. Tá? Se eu comprei, eu preciso pagar. Então, crédito em banco. Esse é o meu investimento de custo, a compra, a aquisição do investimento. Um ano depois, houve uma mutação de 2 milhões e 500. E é com base nessa mutação que eu vou fazer o quê? A avaliação pelo MEP, o método de equivalência patrimonial sobre o meu investimento na minha coligada. Então, eu vou fazer eu vou até fazer por aqui, calculadora. Aqui, vamos lá. 2 milhões e 500 vezes 30%. Igual a 750 mil. Então, eu vou fazer um débito agora em investimentos em coligadas no valor de 750 mil reais. E um crédito em receitas de equivalência
patrimonial, no valor de R$750 mil. Então, aqui, ó, em ambos os resultados, eu estou reconhecendo um aumento no meu ativo, tá? Então, esse débito no investimentos em coligados, eu estou aumentando o meu ativo. Antes ele era 900, agora ele está aumentando, né? 900 mais 750 mil. E eu também estou reconhecendo uma receita a mais na minha empresa, que é a advinda desse meu investimento, uma receita de equivalência patrimonial. Então, se eu sou uma investidora e eu estou vendo, tô analisando a demonstração contábil dessa empresa, eu vou notar que ela está fazendo investimento em uma empresa e que ela está tendo resultado nesse investimento. Ou seja, eu vou saber que essa empresa ela tem participação majoritária na sua investida. Então, vamos supor aqui que essa empresa aqui, ela seja a Coca. E esse resultado seja aqui do investimento que ela fez na Fanta. Então, eu vou notar que essa empresa, ela tem investimentos em outras empresas, né? E que são investimentos lucrativos. Então, essa aqui é a forma de fazer. Primeiro, eu faço a aquisição do investimento. E depois eu faço a avaliação desse investimento pelo método de equivalência patrimonial. Beleza, pessoal? Então, hoje a nossa aula foi isso. E eu estou à disposição de vocês no WhatsApp para sanar qualquer dúvida sobre a nossa aula, tá bom? Eu sei que é um pouquinho complexo aí a parte dos dividendos, mas fiquem tranquilos que vocês vão tirar de letra, vão conseguir, tá bom? Qualquer coisa me chamem lá no grupo.